Olá, a gente vai falar sobre pesquisa da demanda turística real no Parque Ecológico de Pampulha. É uma pesquisa recente de um seminário, do seminário da matéria de Economia do curso superior de Gestão de Turismo do Instituto Federal de Sergipe, apresentado pelas alunas Isabela Vieira Fernandes, Kete Tamires de Santos Conceição, Nara Cristina Santos de Santana. A introdução, vamos começar com Isabela Vieira. Olá a todos. Desde sua origem até os dias atuais, a comunidade do entorno do parque e até mesmo de regiões mais distantes, utilizam o espaço para soltar pipas, fazer piqueniques, praticar esportes, fazer caminhadas, brincar no parquinho, andar de bicicleta, entre outras atividades. Como funciona o parque? Ao emprestar uma bicicleta para o visitante, o mesmo se torna responsável pelo objeto e pelo cuidado com transeuntes do parque, além do compromisso com o espaço e a devolução da bicicleta no tempo determinado. Segundo o Lazer o Turismo em Parques Urbanos, a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, em demanda, demonstrando uma maior preocupação com a relação à satisfação dos visitantes de fora de Belo Horizonte, os turistas e os excursionistas que vêm à cidade e escolhem, dentre das inúmeras opções, fazer uma visita ao parque. O parque objetiva-se em diagnosticar ainda como vem se dando a apropriação. Na verdade, é a fundação, tá? A Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, ela objetiva, assim, em diagnosticar ainda como vem se dando a apropriação daqueles espaços por parte do público já frequente do parque, seja ele o turista ou morador de Belo Horizonte, na tentativa de melhorar os serviços já prestados, incrementar novidades condizentes com a realidade local e assim tornar interessante para os turistas e moradores o passeio no lugar. De acordo com o artigo 8º do inciso 1º da Resolução CONAMA do número 369 de 2006, considera-se área verde de domínio público o espaço de domínio público que desempenha função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo adotado de vegetação espaço de impermeabilização. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as áreas verdes urbanas são consideradas como um conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, área arbórea, nativa ou introduzidas, arbustiva ou rasteiras, gramíneas, e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental da cidade. Vou passar a palavra para a Nara. O Ministério do Meio Ambiente dá o exemplo à definição acima de parque urbano e conceitua o mesmo como uma área verde com função ecológica, estética e de lazer. No entanto, com uma extensão maior que as praças e jardins públicos.
Rios que foram canalizados e hoje transformaram-se em grandes avenidas, vegetações nativas que praticamente já não figuram na paisagem e vida silvestre animal, que foi obrigada a se refugiar em outros lugares. São alguns dos exemplos dessa tendência à artificialização da vida humana. A forma atual com a qual nos apropriamos do meio está fadada à falência, pois já é possível sentir em nosso dia a dia a falta de elementos essenciais à nossa sobrevivência, como a água e o ar despoluídos, por exemplo. Além disso, Manley afirma que a diminuição dos espaços para socializar, particularmente em sociedades nas quais o envelhecimento da população é uma tendência comprovada, preocupa e pode até ser um fator contribuinte para os níveis crescentes de problemas de saúde mental, sobretudo entre a população de países com baixas taxas de natalidade, como os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo. É nesse sentido de recuperar o elo perdido entre o ser humano e a vida natural, no sentido de recriar formas alternativas de refúgio da vida urbana artificializada, que surgem os parques e áreas verdes naturais. Muitas vezes, a solução não está na construção de novos equipamentos, mas na recuperação e revitalização de espaços, destinando-os à sua própria função original ou com as adaptações necessárias a outras finalidades, afirma Marcelino. Camargo afirma que uma pesquisa realizada em 1996 na cidade de São Paulo pelo SESC constatou a preferência das pessoas por espaços abertos e áreas verdes, quando 70% dos entrevistados declararam fazer uso das áreas verdes para o lazer, sendo os parques urbanos os mais frequentados para este fim. Por serem espaços nos quais é possível a permanência mais longa, devido às suas dimensões e à diversidade de atividades oferecidas, costumam ser a opção de lazer de grande parte da população que busca aproveitar seu tempo livre, mas não deseja ou não pode se deslocar para fora da cidade. Segundo a Organização Mundial do Turismo, OMT, pode-se definir como turista aquele indivíduo que se desloca para fora do seu local de habitação e permanece em um lugar por um período superior a 24 horas e inferior a um ano, com propósito principal diferente do exercício de atividade remunerada. Nesse sentido, a presente pesquisa vai ao encontro às questões acima relacionadas e procura compreender que tipo de turismo vem se dando na metrópole de Belo Horizonte, sobretudo no Parque Ecológico da Pampulha, entendendo essa atividade como um instrumento de valorização cultural e fomentador do desenvolvimento local. Procedimentos metodológicos. O presente estudo consiste na realização de pesquisa qualitativa exploratória. Significa dizer que é uma pesquisa descritiva que objetiva estabelecer maior familiaridade com o problema real. Nesse caso, com o estudo da demanda turística do Parque Ecológico da Pampulha. O primeiro passo dado após o início da pesquisa foi o levantamento documental nos acervos da Fundação Zoobotânica, e também o levantamento bibliográfico, o qual conduziria a discussão teórica da pesquisa. De acordo com Schluter, para que haja um método de amostras quase corretas, é necessário que se considere alguns elementos, tais como metodologia da pesquisa, o tipo da amostragem, o seu tamanho, o coeficiente usado na confiabilidade, o universo da população e sua margem de erro.
A amostra estabelecida pelo grupo permite uma margem de erro de 10% do valor considerado razoável nesse tipo de pesquisa. Optou-se pela construção de uma amostragem aleatória estratificada, proporcional, separando dias úteis, sábados, domingos e feriados, levando em conta que o número de pessoas que visitam o parque varia bastante conforme os dias da semana. Ao final do cálculo, que considera o universo da população em determinado mês e o dia da semana, chegou-se a um número de 400 entrevistados durante 4 meses. Os meses escolhidos para a aplicação dos questionários foram julho, por ser um mês de férias escolares, e, portanto, um período em que o número de visitantes sobe consideravelmente, e agosto, setembro e outubro. Outubro, por conta com a Semana da Criança, época em que há também elevado índice de visitantes no parque. Os questionários foram distribuídos ao longo da semana de cada mês, na intenção de evitar viés decorrente de programações de eventos na cidade, ou de âmbito nacional, situação climática e possíveis imprevistos. O formulário constou de perguntas predominantes fechadas, mantendo abertas somente questões numéricas como idade, renda, número de pessoas no grupo de visitação, número de pessoas na residência e gasto no parque, bem como para a sugestão de melhorias ou serviços. Ocorreu, entretanto, um fato que impossibilitou a sequência da aplicação de questionário nos meses de setembro e outubro: a drástica redução na visitação provocada pela divulgação de um incidente com uma criança que, após uma visita ao parque, contraiu a doença febre maculosa e acabou falecendo. Olá, agora eu vou falar um pouco da análise dos dados e das discussões de resultado. A partir da pesquisa realizada, foi possível verificar que o público do parque se caracteriza, no geral, por ser um público de baixa renda, entre 1 e 3 salários mínimos, que possui, em sua maioria, o ensino médio completo e residência em Belo Horizonte ou Contagem. Levando em consideração o cenário atual, onde o crescimento populacional acarreta inúmeros problemas de cunho ambiental e social, o parque configura-se como um importante equipamento de promoção do bem-estar do ser humano, sobretudo para os moradores da região mais próxima a ele. O parque vem se consolidando, portanto, como um dos ambientes confiáveis e seguros, onde é possível viver um momento de lazer em família e sem muitos custos, pois a entrada é gratuita e a maioria dos visitantes levam comida e lanches para fazer pequenos piqueniques. O índice de visitantes que utilizam a bicicleta, outro meio alternativo ao carro, é baixo, cerca de 5% do público. Fato curioso, já que é permitida a entrada dos visitantes de bicicleta no parque, e o parque também tem bicicleta para todos, que é onde você consegue fazer um cadastro e alugar a bicicleta. Pode-se presumir que o uso da bicicleta é baixo, pois é um tal ainda pouco utilizado nas grandes cidades do Brasil. E ainda que exista uma tendência ao crescimento diante das campanhas atuais realizadas pelos governos, mídia e, em geral, ONGs, é necessário investigar e propor soluções a este problema localmente. O fato é que as pessoas não conhecem o mínimo sobre o lugar antes de se chegar, e ele pode acarretar em quebra de expectativas e frustrações. Por isso, aliado à melhor divulgação sobre o parque, é necessário criar atividades de lazer que possam compor a agenda do mesmo. Se, por um lado, o espaço para piqueniques em família e amigos é uma diversão, por outro, a falta de opções de lanche e outros tipos de alimentos
é algo que incomoda uma parte do público. Por isso, muitos deles sugerem a criação de lanchonetes e até pequenas sorveterias dentro do parque, aproveitando em dar incentivo para os comerciantes locais de ali vender. Algumas hipóteses podem ser levadas para justificar esse fato, como, por exemplo, a concorrência com outras opções de lazer que a Orla de Alagoa de Pampulha oferece, os espaços verdes, a possibilidade prática de exercício físico e de andar de bicicleta, já fazem da mesma um atrativo quase completo. Nos dias da semana, por exemplo, quando o movimento é menor, poderia ser oferecido oficinas de construção de instrumentos musicais, oficina de hortas, aula sobre algum tema em pauta na sociedade e jogos de bicicleta e aluguel de pedalinho no lago. Os novos serviços mais requisitados, dentre aqueles sugeridos pela própria pesquisa, pelos entrevistados, e podem ser considerados como alternativas viáveis para a melhoria da relação das pessoas com aquele espaço. Para que seja possível tornar o parque um atrativo turístico a ser recomendado aos turistas de Belo Horizonte, é preciso pensar em formas de movimentar o local, dando ferramentas e possibilidade de criação de atividades interessantes, condizem com a realidade do público que já frequenta e divulgado pelos diversos meios de comunicação. Esse foi apenas uma demonstração do resumo que a gente fez. Muito obrigada.